Se perder a festa pra vocês? Ô, irmão, vocês estão em crise? Vocês estão em crise da portaria, vocês estão em crise com impeachment, vocês estão em crise com contratação, vocês estão em crise que o goleiro que defendia a camisa do seu time tá indo pro rival, o bagulho tá louco pra você. Mas você, telespectador, deixa seu like. Se inscreva no canal do Podpah e já manda seu superchat. Por quê? Alexandre Richard de Andrade, cabelo Waves, vulgo Corpo de Pai, está aqui agora, ele, pra ler tudo que você vai escrever. Muito boa noite. Muito boa noite, Juca. Muito boa noite, Souzinha. Muito boa noite, Marcelinho. E pra você, chat. Manda todos os seus superchats que a gente vai ler todos. Final do programa passado eu li todos. E hoje não vai ser diferente. Tá triste com o Corinthians? Manda superchat. Tá feliz com o Juventude? Manda superchat e deixa seu like. Boa, Pablo Escobar. Tá bom? Valeu. Acha justa a expulsão? Manda superchat. Acha injusta a expulsão? Manda superchat. Acha que o Corinthians vai cair? Marcelinho Carioca, tá louco? Manda superchat. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Tá triste? Legal, tá... Tá triste? Não, é o que a gente tem. Vou fazer o quê? É o que a gente tem, cara. É ridículo, é inadmissível, é desesperador ver o Corinthians... Você tá falando de que sentido? Sentido jurídico? Todos. Sentido Não quero entrar... político, sentido campo? Não, Só pra gente entender. Campo. Tá. Não quero entrar nesses pormenores, nesses detalhes, senão o chicote pode estralar mais ainda. Eu prefiro ser mais comedido. Ser mais comedido. O time não tem as suas peças de reposição, e aí sem o Carrilho, que é o grande articulador do meio, e o Memphis Depay... O Memphis fez muita falta hoje então, Marcelinho? Já lhe falaram que você tá parecendo o filho do Pablo Escobar ou não? O jogo... Não tá? Não. O cara que tá com o cabelo pintado de pigmentação quer falar do meu bigode. É sério? Não, mas você tá parecendo o Pablito. Gente, boa noite caloroso pro nosso cabelo pintado da noite, Souza Williams. Vou falar pra você, irmão. Tá de peruca, lá Souza? no Regis Hair, lá na Ladislau dos Santos, ele costuma dar uma limpadinha aqui assim. Mas agora que eu entendi, você tá colocando. Esse é o disfarce. Confere. Tá bom, Você tá jovial. Você vai irmão. mexer na barba dele, que ele não gosta, né? Falar Você do tá meu jovial. bigode é fácil. Eu gostei. Não, eu tô te falando, não tô falando do teu bigode, tô falando da cara do Pablo Escobar. Eu quero pô. que a galera comenta bastante aqui, ó. Além dessa derrota do Corinthians, vamos falar muito sobre essa grande partida, sobre essa grande derrota também do Corinthians. Que grande derrota, pô! É uma grande derrota. Uma grande derrota! É uma Perdeu o normal 2-1, é grande derrota! Eu não quero que o corintiano saia daqui. Eu não quero que saia daqui. Mas o Juventude tá perdendo assim, ó, até o Paro Ímpar pra sair a bola. Fazia Pior bastante defesa, tempo que não né? ganhava um jogo. E que não ganhava um jogo. Sozinha, tá em crise, jogue contra o Corinthians e resolva tudo? Cara, no brasileiro, sim. No brasileiro, o Corinthians tá de O mal a Corinthians pior. ressuscita até o Carpini. Quando entra num time e tá precisando ganhar uma confiança moral Não, ali. esse cara é bom treinador. Mas assim, a gente já tinha falado aqui semana passada. Eu acho que o Dorival tem que ser muito claro com o torcedor. Aconteceu isso no São Paulo. O único time que tem elenco para jogar quantas competições quiser é Flamengo e Palmeiras. O Corinthians não tem esse elenco. E por isso que o Memphis ganha o que ganha. Que ele faz falta, essa é a realidade. O Corinthians, a gente já falou aqui várias vezes que o Corinthians tem um time, mas não tem um elenco à altura para substituir alguns jogadores, principalmente quando o jogador é peça fundamental no meio campo. Agora, é uma discrepância muito grande, né? O jogo de quarta-feira para esse jogo da segunda, né? E teve tempo de descanso, né? O torcedor, o atleta de futebol precisa entender que quando ele ganha um clássico do Palmeiras, o sarrafo na cabeça do torcedor, e principalmente corintiano, eu sempre brinco, né? Que você tá com baixa autoestima, fica 2 dias com o corintiano, aumenta. Você vai sair achando que é o Brad Pitt. Não o seu caso, entendeu, Juca? Mas... Você acha que o Corinthians entrou pensando que a vitória estava garantida hoje? Provavelmente. Juventude. Achou que ia ser fácil? Eu acho que o Juventude não ganha uns 7 jogos, 8 jogos, cara. Pior defesa, né? A pior defesa do campeonato. E o gol... 36 gols tomados. E não vou tirar o mérito do gol do Mateuzinho, que foi falha do goleiro, mas eu não achei falta no Garro. O cara toca na bola, o Mandaca, e aí o juiz, porque expulsou, aí arrumou. Viu uma falta espírita ali e o Mateuzinho, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. Nos últimos 13 jogos, o Juventude tinha vencido só uma partida. E 13? aí enfrenta, 13. aí Os enfrenta o 13? Corinthians, que vem de uma ressaca, de uma classificação contra o seu maior rival, mas aí a pergunta que fica, o Juventude está em penúltimo colocado, o Corinthians 13º, com 22 pontos, estacionou ali com 22 pontos. Marcelinho Carioca, a pergunta que não quer calar e o torcedor precisa entender e saber se
essa realidade do Corinthians hoje, abrir mão da Copa do Brasil e focar para não cair no Brasileirão é a prioridade, é o que se deve fazer, porque o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e está indo bem no Campeonato Brasileiro. Já está ali, destoando ali entre os 6 primeiros das colocações e já espanta momentaneamente esse fantasma da zona do rebaixamento. É preocupante para o Corinthians se levar a sério, como foi o ano passado, que brigou por uma Sul-Americana até uma semifinal, aí brigou por uma Copa do Brasil e abandonou, largou o Campeonato Brasileiro e só no final teve que conseguir uma arrancada para poder se sobressair dessa situação difícil. Juca, bem lembrado por você, Nossa, sim. Juca, você tá demais hoje, tá bem, tá bem mesmo, Ele tava usando linguajar aí. Vê sempre com a roupa, daqui eu tô roupa legal. Acho que a roupa ajuda ele. Ajuda ele. Né? Ô, Guina, vamos... Mas vai falar que essa roupa tá boa? Não tá boa. Que ele tá vindo? Vem, pô. Perto de que ele vem. É Fashion Week. Mas elogia o momento, não puxa o passado pra ficar... Não, mas o que Fala em passado, fala sobre o Corinthians. O Corinthians não é o passado, o Corinthians é o presente, que o time tá horroroso. E você, como é que é o Inter? O passado é uma vergonha, teu presente é uma ilusão? Não é nada disso, não. Não inventa, não. Bem querer, não, senão, quando voltar pra Vila Missionária hoje, a galera tá no teu portão lá. Você sabe que lá só tem Corinthians. Eu passo pela aldeia, irmão. Passa pela aldeia e se falar qualquer gracinha aí, os caras te pegam. Já aproveita e manda um abraço aí pra Nego Light, Pedrão e Clovão da aldeia. Nego Light, Pedrão e quem da aldeia? Clovão da aldeia. Clovão da aldeia. É isso. Dá um chicote no Gil. Mas em relação ao time, ganhou quarta-feira, mas não fez mais do que obrigação, cara. Porque contra o maior rival é final de Copa do Mundo e o cara tem que manter uma linha tênue. Senão, não vai conseguir arrumar mais nada. No Corinthians é o seguinte, você ganha quarta, você perde, ganha quarta, quinta, você tá no céu. Perdeu domingo, segunda, tá no inferno, irmão. Não adianta. E ainda mais olhando tudo que está sendo no extracampo, as movimentações do clube, aquilo tudo reflete e o mau futebol em campo, isso vai deixando a torcida cada vez mais chateada. E aí, o Corinthians, como o Souza mesmo frisou, ele só tem 11 jogadores e vamos colocar ali 4 ou 5 de qualidade para manter um bom futebol. Porque se jogar o Garro e o Roberto e o Memphis e o Carrilho, o time fica bonzinho pra poder ir. Vou olhar pro banco, o Dorival vai olhar pro banco pra ter uma peça de reposição. Jogador de velocidade. Não tem. O Yuri Roberto saiu, um jogador ali na frente pra poder fazer o pivô. Também não tem. E agora que perde esses dois, a coisa vai se complicar mais ainda. Então é um alerta sim, Jô, como você falou, pro Brasileirão, porque tem a Copa do Brasil. E, amigo, o que vier, o Corinthians não tem que priorizar, não. Ele tem que jogar e jogar bem e tentar... Aí teve na janela. Mas não é um risco. Não é um risco você manter o seu time, titular. Souzinha não precisa. Eu não vou nem perguntar, que o Souzinha já vai falar que é assim. Se a gente... Manter o time titular na Copa do Brasil é um risco pro resto da competição do Campeonato Brasileiro? É um risco. Se a gente olhar aí, eu não sei, vamos pedir ajuda pro Guina. A gente tá na 19ª rodada. 19ª rodada. Metade do campeonato. Metade do campeonato. Eu acho que o Corinthians tá um pouco melhor do que o ano passado. Fazendo um comparativo com o ano passado. Com o ano passado, em questão de ponto, do primeiro turno, como terminou. Eu acho que no primeiro turno do ano passado tinha 20 jogos e 20 pontos. Era mais uma coisa nesse sentido. Uma coisa nesse sentido. Então, ano passado ele estava melhor ou esse ano está melhor? Esse ano está um pouco melhor. Esse ano está um pouco melhor. Está um pouco melhor. Agora, está na frente de uma competição. Agora não tem um time. Chegou o Vitinho aí, que era do Flamengo. Thales Magno, que caiu de rendimento assim de uma forma que ninguém consegue entender, sabe? O cara tá tendo a oportunidade. Cara, nada tá dando certo pro Thales Magno. Eu sou um dos maiores defensores aqui do Thales Magno aqui. Até ele lhe dar a camisa, você vai continuar defendendo ele. Então... Eu não sou que nem você não, Souza. Por quê? Que chegou lá você, depois que o Marcos Antônio te deu a camisa, meu Deus do céu. Não, ele tá jogando pra caraca. Agora que te deu a camisa, tá jogando pra Marcos ou Marco? Marcos Antônio. Marcos Antônio tem que pedir bênção pra ele. Tem que não engraça a chuteira dele, irmão. Tem que aprender Você muito. que é São Paulino, você viu quanto que esse cara jogou, irmão? Sim. Marcos Antônio tem que vir devagarzinho e falar, seu Souza, o senhor quer qual camisa? O senhor quer o quê? Quer que eu faça o quê? É isso. Você tá achando que os atletas do Corinthians hoje vão fazer o mesmo com você? Não vai. Comigo? Quero. Mas nem pode. Mas tem que me ligar pra pedir orientação. Porque o negócio tá feio, Juca. Tá feio, vai festa ficar em mais Caxias, difícil. festa em Caxias. A torcida não acreditava. Quando começou a ver, porra, pelo amor de Deus, irmão.
Ó, o Nenê entrou depois, o Nenê é parceiraço nosso, faz a jogada do segundo jogada, gol. E fez 56 anos agora, o Nenê, pô. Ó, eu subi aqui... Nenê, a gente... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um videozinho do programa Cortes Podpah, apresentado pelo Juca, Marcelinho Carioca na participação do programa, Souza. Então, Marcelinho acabou aí detonando o time do Corinthians, que não colocou o pé na bola contra o Juventude. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir, vai falar de todas essas informações do Corinthians, iniciando aí, trazendo aí as notícias do Corinthians a respeito desse jogo. Que jogo, hein? Que jogo! Péssimo jogo. Corinthians não colocou o pé na bola e acabou perdendo por 2-1. Estava perdendo de 2-0 em Caxias do Sul para o Juventude. Nos últimos 10 jogos do Corinthians, Timão tem apenas uma vitória. Se o Corinthians não entender o que é o Brasileirão, vai ser um final de ano aí muito difícil, um final de ano como foi o ano passado, extremamente complicado. Alguém lembra como foi ano passado? O Corinthians no ano passado passou em torno de 30 rodadas do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Nos últimos 8 jogos, o Corinthians teve uma sequência histórica, que isso é muito difícil acontecer, e acabou o time ainda classificando para uma pré-Libertadores. Então o Corinthians tem que abrir o olho e saber, né, que se não melhorar agora, no final do ano, assim como o ano passado, vai ser novamente um sufoco para não ser rebaixado. Mas não ser rebaixado. Corinthians fez seu 19º jogo no Brasileirão sem jogar nada. Timão enfrentou aí o 19ª, Timão enfrentou aí a 19ª rodada do Brasileirão, né? E o Corinthians enfrentou a pior defesa do Campeonato Brasileiro e o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Olha para você ver, nas últimas 13 partidas antes de enfrentar o Corinthians, o Juventude tinha conseguido apenas uma vitória. Então o Corinthians tá mal das pernas. O Corinthians tem que se atentar enquanto antes, porque o final do ano vai chegando, as coisas vai complicando. Sábado, o Corinthians vai enfrentar aí o Bahia na Neoquímica Arena às 21 horas, com a Neoquímica aí pulsando pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians terá muitos problemas, porque o Corinthians tem aí Romero, que acabou ontem, pra mim, sendo expulso, uma expulsão injusta, porque ele encostou no jogador de Juventude, recaiu, fez um cera, o árbitro foi na cera do jogador. Então Romero foi expulso ontem, não estará contra o Bahia na Neoquímica no sábado. O lateral esquerdo argentino, Fabrício Angileri, acabou tomando cartão ontem, está fora do jogo também contra o Bahia. Kaká estava no banco, mas no banco ele acabou recebendo cartão amarelo, está fora do jogo contra o Bahia. E Memphis, Carrillo e Hugo, lateral esquerdo, estão todos lesionados. O Memphis, a previsão de volta aos gramados são de 30 para 40 dias. Mesmo hoje terá o sorteio da Copa do Brasil, né? E o Memphis não consegue jogar as quartas de finais. Se o Corinthians passar, o Memphis estará à disposição para as semifinais. André Carrillo, que lesionou contra o Palmeiras no jogo de volta no Allianz Parque, André Carrillo não joga mais esse ano. A previsão de retorno dele é de 3 a 6 meses. E Hugo, lateral esquerdo, também está machucado. Esse aí está se tratando, né? E pode voltar bem antes. São tantos desfalques
para um elenco tão curto e tecnicamente fraco. O elenco do Corinthians é curto e tecnicamente muito fraco. O Corinthians tem um bom time, mas tem um elenco ruim, mediano. Para não falar ruim, eu vou falar mediano, que praticamente significa quase a mesma coisa. Então, o Timão tem 22 pontos no Campeonato Brasileiro e é o 13º na tabela do Brasileirão. Uma classificação horrível, porque tem muitos times que tem uma vitória, tem um jogo a 2 jogos a menos que o Corinthians, hein? Se ganhar, vai lá pra cima. O Vasco, o Santos, vários outros, São Paulo, vários outros times aí que tem jogos menos que o Corinthians. O Corinthians vive uma situação dramática no Brasileirão. É assim há algum tempo, porque o elenco do Corinthians é um elenco fraco tecnicamente. Romero foi expulso ontem, né? E acabou prejudicando o Corinthians. Porque tirou a reação do time do Corinthians do jogo. Mas pra mim, né? Igual eu falei pra vocês, a expulsão foi um exagero. O Flávio Lopes fez a mesma coisa contra o Ceará. E na verdade ele fez pior. Que deu um empurrão no jogador e não foi expulso. E ontem o Romero, por muito menos, foi expulso. A gente não entende qual é o critério da arbitragem. O Corinthians não pode, já falei isso no vídeo passado, não pode viver do jogo contra o Palmeiras a vida inteira. Ali é Copa do Brasil. Passou, tem que virar a chave. Se não virar a chave, vai ser rebaixado no Brasileirão 2025. Então o Corinthians não pode ficar falando daquele jogo. Acabou. O Corinthians conseguiu a classificação, foi às quartas de finais, ganhou a premiação de 4 milhões e 700. Ok, mas vamos lá. Vamos virar a chave e vamos jogar a bola, porque o time do Corinthians não tá colocando o pé na bola. Que time ruim, meu. É inadmissível ver o Corinthians jogar desse jeito. O Juventude mereceu a vitória, porque no primeiro tempo do Corinthians foi tenebroso. Porque o primeiro tempo do Corinthians ele foi horrível, vexatório, vergonhoso. Então por isso que o Juventude mereceu a vitória do Corinthians. Abriu 2-0. E Mateuzinho empatou o jogo e depois teve alguma chance, né? O Corinthians teve outra chance, mas estava numa noite assim, sabe? Péssima das peças. Teve alguns jogadores que foram muito abaixo da média. São jogadores que têm capacidade técnica para resolver partida. E ontem, para mim, esses jogadores foram os piores em campo. Por exemplo, Rodrigo não colocou o pé na bola. Não disse para que foi pro Alfredo Jacó. E o Roberto, cara, chutando a Deus à esquerda para tudo enquanto é lado, sem direção. Breno Bidon, muito mal no primeiro gol de Juventude. Ele ficou vendido. Ele ficou completamente perdido. Thales Magno só serve para fazer dancinha, porque futebol que é bom, nada. Não tem jogado nada faz algum tempo. Desde que renovou o contrato de Thales Magno, ele não tem jogado nada. Ontem foi a estreia do técnico Thiago Carpini, do Juventude, né? Estreou com uma vitória diante de um Corinthians fraco, um Corinthians omisso, um Corinthians cansado, um Corinthians sem vontade, um Corinthians sem vergonha, porque é um time que tem que ter um brilho, né? Tem que ter vontade de vencer. O time perde e sai de campo dando risada. Então os jogadores não têm vergonha do que está fazendo em campo. Quem vai nos representar em campo? São os jogadores. Eles não estão nem aí. Perder para um time igual a Juventude, um dos piores do campeonato, né? A pior defesa, segundo pior ataque. Em 13 jogos, né, antes do Corinthians, apenas uma vitória. E o Corinthians sai de campo como não tivesse acontecendo nada. E olha que o Corinthians entrou com o melhor que tem nesse momento, né? Mas jogou descompromissado, jogou desconcentrado, né, desinteressado. Dorival queria ganhar o jogo. De qualquer maneira. Será que o Corinthians está escolhendo em qual jogo jogar? Porque ontem não colocou o pé na bola. Contra o Palmeiras foi um leão. Jogou demais o Corinthians nos 2 jogos, né? Quando o Corinthians vai correr em campo?
Será quando os jogadores querem? Ou eles têm obrigação de dar o seu melhor em todos os jogos? Não é apenas contra o Palmeiras. Tem que ser assim em todos os jogos. Seja ele Copa ou seja ele Brasileirão. Né? Vai cair no Brasileirão e vai ser campeão da Copa do Brasil. Compensa? Essa é a pergunta que eu te faço. Compensa ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado do Brasileirão? Para o Corinthians perder todos os patrocínios? Porque os patrocínios não vai investir no Corinthians na segunda divisão. Então o Corinthians precisa, jogadores precisam tomar vergonha, né? E representar o torcedor em campo, porque nesse caso aí, Dorival escalou o melhor que tinha, mas a falha foi somente dos jogadores. Dorival escalou o melhor time que o Corinthians tinha, mas os jogadores que deixaram a desejar e sem importar com nada que estava acontecendo em campo. É uma vergonha, não é uma vergonha ver o Corinthians jogar. Dá nojo ver o Corinthians jogar. Se você tiver problemas cardíacos, você infarta vendo o time jogar. Na Copa do Brasil, excelentemente bem. Mas no Brasileirão, jogadores perderam a vergonha. Um monte de pé de rato, não tá nem aí com nada. Jogadores, né, descompromissado, né? Um jogo tenebroso. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês também acharam que o Corinthians ontem foi muito abaixo da média? Alguns jogadores não conseguiram colocar o pé na bola e por isso o Corinthians sofreu essa derrota em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e deixe também a inscrição na comunidade. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e você receberá tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.